Queridos irmãos, bom dia a todos, graça e a paz do Senhor Jesus. Nós vamos continuar a nossa exposição na primeira carta aos Coríntios, por isso eu peço a você que abra comigo a palavra, a Bíblia, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, e nós vamos ler dos versos 6 até o verso 13. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 6. Diz assim o texto: Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Pois quem é que te faz sobressair? E que tu tens que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se não o tiveras recebido? Já estais fartos, já estais ricos, chegastes a reinar sem nós. Sim, tomara reinasseis, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós, loucos por causa de Cristo, vós, sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome, sede, nudez e somos esbofeteados, e não temos morada certa, nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Senhor, lida está a Tua palavra. Diante de um texto tão difícil e complexo para a nossa compreensão, que o Senhor nos faça olhar para a palavra como um espelho, que possamos, ó Deus, ter o nosso pecado confrontado, mas que o Senhor possa aperfeiçoar o Teu discipulado em nossas vidas. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O problema da igreja de Corinto era o que eles criam. O problema das atitudes de Corinto estava naquilo que eles faziam, estava naquilo que eles criam. Entendimentos errados geravam atitudes erradas. Então, qual era o problema da igreja de Corinto? Eles tinham um conceito errado de espiritualidade. Eles não entendiam o que era ser um crente espiritual, e isso levava a ter atitudes chamadas de carnais. Eles entendiam a sabedoria como a sabedoria humana para aplicar a coisas espirituais. Então, eles erravam e erravam. Paulo está falando aqui para nós: estas coisas, irmãos, apliquei a mim mesmo e a Apolo. Estas coisas foi o que nós falamos até aqui. A diferença entre a sabedoria mundana e a sabedoria da cruz. Entre o que é entender o que é ser sábio e espiritual diante de Deus, o que é ser sábio e espiritual diante do mundo. O que é ser considerado espiritual diante de Deus, o que é ser considerado carnal diante de Deus. Estas coisas apliquei irmãos. Paulo ainda considerava esses crentes irmãos, mas era necessário ver na vida deles uma mudança de entendimento. Isso está na teologia da carta, para ver se com as atitudes se haveria arrependimento e mudança, e então ficasse claro: são crentes. O verdadeiro crente, quando ele é confrontado com a verdade, ele muda seu entendimento, e então ele muda suas
atitudes. E para deixar claro o que Paulo estava falando aqui, ele diz assim: estas coisas apliquei a mim mesmo e a Apolo. Ele está sendo muito claro. Se antes estava em algo figurado, estava em algo em abstrato, parece assim, tem cheiro que Paulo está falando desta situação. Eu estou sentindo que Paulo está querendo falar isto aqui, este problema de facções na igreja. Então aqui é para não deixar dúvidas. Estas coisas apliquei a mim mesmo e a Apolo. Então, igreja, tinha alguma dúvida que era com você? Tinha alguma dúvida que era aquele problema que estava na cara de vocês, debaixo do nariz de vocês? Então é isso que eu estou falando. Vocês preferem Apolo a mim. Vocês têm predileção a Apolo em detrimento de mim. O texto é claro em dizer que por vossa causa, para que com nosso exemplo aprendais o que está escrito. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Então, Paulo está falando assim, vocês têm Apolo em mais estima, e eu que plantei a igreja, vocês estão me desprezando. Está claro que eu entendi? Agora está claro. Mas veja, não ultrapassais o que está escrito. O que Paulo está falando aqui? Quando nós olhamos toda a Escritura, faz um exame na Escritura, seja no Antigo, seja no Novo Testamento. Existe algum servo de Deus, daquele que você fala assim, este aqui era homem de Deus, e que no comportamento dele ele era orgulhoso, ele era altivo, ele era um homem soberbo, ele era um homem que se estimava muito. Moisés era assim? Moisés chegou a falar assim, Senhor, escolhe meu irmão e não eu. Davi era assim? Davi não era assim. Davi era rei e dizia que eu sou pobre e necessitado. Davi dizia que era muito melhor cair nas mãos dos homens do que cair nas mãos de Deus, não é? Cair nas mãos de Deus do que cair nas mãos dos homens. Davi, quando ele peca, ele sobe e se apresenta diante de todo o povo como um homem vestido de saco e de cinza, como um homem que confessa diante de Deus o seu pecado. Inclusive, ele escreve salmos falando isso. Quando nós olhamos a Escritura, nós vemos que, inclusive, o homem que faz cair fogo dos céus, que é Elias, ele logo depois, em vez de falar assim, agora eu vou arrebentar diante desse povo aqui, ele pede para morrer. Quando nós olhamos, irmãos, a Escritura e o maior exemplo disso, nós vemos que Deus, o Rei de toda graça, o Senhor do universo, ele veste uma carcaça humana, pequena e corruptível, para chegar aqui e lavar os pés dos apóstolos, não ter morada certa, passar fome e passar sede, e depois ser humilhado e pendurado no madeiro. Nós, quando olhamos para a Escritura, não vemos ninguém que se ensoberbeceu, que se vangloriou, e que Deus disse, você está certo. Nós vemos homens lançados à cova, nós vemos homens lançados à fornalha, nós vemos homens esbofeteados, humilhados, nós vemos o exemplo de Cristo. E nós vemos o exemplo dos coríntios, vaidosos, soberbos, altivos, em grande estima consigo mesmos, se olhavam no espelho e davam nota 10, não tem crente melhor do que eu, não ultrapassais o que está escrito. Aquela atitude dos coríntios estava, na verdade, confrontando com a própria palavra de Deus.
Eles estavam indo contra a teologia e contra a sabedoria da cruz. Paulo falou assim, se para o mundo valorizado, o bom é aquele que é o mais inteligente, da melhor corrente filosófica, da melhor retórica, da melhor pregação, da melhor estima, o mais famoso, o que é considerado o mais inteligente, se esse é o entendimento de espiritualidade, de sabedoria do mundo, isso não se aplica à igreja. A sabedoria da cruz é daquele que se humilha, é daquele que tem em estima os outros mais do que a si mesmo. Paulo então vai dizer para os coríntios que eles precisavam mudar. E o argumento que ele vai trazer para eles, para mostrar assim, não tem sentido o que vocês estão pensando, não faz sentido, por quê? Se alguém se sobressai, quem o fez sobressair? No verso 7 do capítulo 4, nós temos aqui as chamadas perguntas retóricas. Perguntas que não têm necessidade de você sequer dar uma resposta. Porque a resposta já está implícita, todo mundo sabe qual é a resposta. Por acaso o céu é azul? É como se fosse uma pergunta assim. Por acaso o sol é amarelo? Então é uma pergunta retórica. A resposta já está implícita nela mesma. Então Paulo vai dizer assim, se o recebeste, por que te vanglorias como se não tiveras recebido? Quando nós olhamos, irmãos, e dizemos assim, de fato há pregadores, de fato há pessoas que se sobressaem. Inclusive, eles podiam olhar para Apolo e ver assim, mas Apolo é melhor pregador do que Paulo. E a Bíblia pode nos dar até subsídio para isso. Em Atos, capítulo 18, no verso 24, o único homem que a Bíblia fala no Novo Testamento que era um grande pregador, que dá o adjetivo de eloquente, poderoso nas Escrituras, é Apolo. A Bíblia coloca adjetivos muito positivos na pregação de Apolo, na retórica de Apolo, como ele pregava bem. Então, os coríntios, vendo a cidade em que eles viviam, vendo o grande pregador que eles tinham com eles, sai fora Paulo, ainda que ele tenha plantado a igreja, nós somos de Apolo. Nós somos desse grande sofista que nós fizemos dentro da igreja. Nós somos desse grande pregador. Preferimos um em detrimento do outro. Mas, se existem pessoas, se existem pregadores, se existem ministérios que de fato se sobressaem, e nós vemos que isso acontece sim, aconteceu no passado e acontece hoje, eu pergunto aos irmãos, quem deu o ministério ao homem mais simples que você conhece? E quem deu o ministério ao homem mais erudito, ao melhor pregador que você conhece? Quem deu o ministério? Deus. Então, por que te vanglorias como se não tivesse recebido? O ministério em si, o dom em si, foi dado por Deus, está no nome, é dom, é dádiva, é presente. Então, seja grande, seja pequeno, seja erudito, seja simples, não tem sentido você glorificar o machado por ter cortado uma árvore. Importa é quem cortou a árvore. É quem é o autor, quem é o dono, e o dono é Deus. Então vejam, irmãos, não tem sentido a gente se vangloriar, a gente se autoglorificar em sermos donatários. A glória está no doador. Imagina que alguém recebeu um órgão novo, eu estou precisando de um pulmão novo, faz o transplante. Aí a pessoa fala assim, ó, meu pulmão é muito bom, hein? Eu arrebento na minha respiração. Mas você sabe que o pulmão não é seu, você recebeu. A dádiva, a glória não está no donatário, em quem recebe. A glória está em quem doa. Por que te glorias como se não tivesse recebido? A glória é de Deus, porque o ministério é de Deus. Vocês não entenderam o evangelho, coríntios. Vocês precisam entender a essência de evangelho
para mudar as atitudes de vocês. Se vocês entendessem que tanto o ministério de Apolo quanto o ministério de Paulo são ministérios provenientes do próprio Cristo, então vocês não estariam fartos, ricos, honrados, nobres, e nós, os desprezíveis do mundo. Nos versos de 8 até o final, ali até o 13, mas então nós vemos que Paulo então entra numa forma dura de falar com aquela igreja, porque ele começa a fazer uma lista irônica com a igreja de Corinto. A partir do verso 8, ele diz para eles: vocês estão fartos, vocês são ricos, vocês são reis, vocês chegaram a reinar mesmo sem nós, e quem dera que já estivessem reinando. Dá para perceber que é ironia, que Paulo aqui está falando do seguinte: reinar, ele não está falando que eles colocaram uma coroa na cabeça e passaram por Corinto com um cetro, falando assim: árvore, me dá fruto. Olhou para a pedra, eu quero pão. Ele está falando em um sentido quase que absurdo, porque os coríntios criaram na visão deles um reino milenar, escatológico particular. Eles tinham uma estima tão grande de si mesmos, que sabe quando você pensa assim: ah, mas aqui eu sou pobre, pego o Transcol, mas graças a Deus que no céu eu ando de carruagem. Sabe aquele pensamento que às vezes a gente tem aqui na terra? Ah, aqui o meu bolso está furado, mas no céu eu ando em rua de ouro. Eles achavam que de fato já tinham chegado nesse estágio do reino escatológico, de chegar na glória, de chegar a reinar, de ser farto e rico, a ponto de chegar assim: eu já estou aqui vivendo a era vindoura, mesmo antes da vinda de Cristo. É nesse sentido que Paulo está falando com eles. Meus irmãos, observem uma coisa. Nós temos o péssimo costume de achar que todas as vezes que nós começamos a falar da carta aos Coríntios, nós estamos identificados com Paulo, porque eu estou sofrendo, porque a minha vida é muito difícil. Eu não sou assim como Corinto, eu sei que assim eu estou passando muito problema. Tá bom, então vamos aqui. Nos seus relacionamentos, dentro da sua casa, ou então mesmo dentro da igreja, você age como uma pessoa farta? Você age como uma pessoa rica? Você age como alguém inflado no seu ego? Você age como um vaidoso intelectualmente? Você age como um vaidoso religioso? Todo mundo está errado, você que está certo dentro da igreja. Ninguém pode ser melhor do que você. E se nós formos contrariados, sai de baixo, porque agora o cara vai ver. Eu vou mostrar para ele que eu sou bom. Eu vou mostrar para o pastor Rodrigo como que você faz para liderar as classes, pastor Rodrigo. Eu vou mostrar para o pastor Hudson quais são os louvores que tem que escolher para cantar na igreja. Irmãos, desculpa ser muito direto. Eu vou mostrar como o pastor Gabriel como é cuidar dos jovens. Por que eu estou sendo direto? Porque Paulo foi direto. Estas coisas apliquei a mim e a Apolo, para não restar dúvida, é disso mesmo que nós estamos falando. De pessoas que estão dentro da igreja e que são orgulhosas demais para entender que estão erradas e que desprezam seus pastores, aquelas pessoas que plantaram essa igreja, que dizem assim: a opinião deles não vale nada, o ensinamento deles não vale nada, eu é que vale alguma coisa. Vocês estão ricos, vocês estão fartos, se pastoreia a si mesmo, faz o seguinte, começa a reinar, você já está no céu, você não precisa de ninguém. Você será que precisa de Cristo? Você precisa de alguma coisa? Vejam, irmãos, quando eu olho para esse comportamento dos coríntios, esse comportamento orgulhoso, eu lembro, por exemplo, da situação de Acabe, quando ele chega para Nabote lá em Reis, 1 Reis 21, ele vira para Nabote e dá assim: Nabote, me dá sua vinha, porque ela é vizinha aqui ao meu palácio. E Nabote vira e fala assim: não, livre-me o Senhor de que eu te dei a herança de meus pais. Aí o que Acabe faz diante daquela resposta de Nabote? Não vou comer. Virou o rosto.
Não, ele fez questão de todo mundo ver que ele estava aborrecido, que ele estava magoadinho, que ele estava ferido. Ah, eu sou rei, mas eu queria. Você tem um palácio, você quer a vinha que é a herança dos pais daquele servo, mas eu estou magoado, porque eu fui contrariado. Aí Jezabel vira para ele e fala assim, o que você tem, Acabe? Por que você está chateado? Por que o rei não comeu? Por que o rei virou o rosto? Por que você veio para a igreja com um bico desse tamanho? Não faz mais nada, abriu mão de tudo. As coisas do seu departamento estão acontecendo e você está assim, não quero saber. Sabe? Está com um bico, está magoado, está igual Acabe. Fui contrariado. Aí vem Jezabel, e muitas vezes é alguém da nossa família que faz isso. É a vinha de Nabote que você quer? Inventa uma mentira para Nabote, pega 2 testemunhas, compra elas, fala que Nabote blasfemou, pau, pedrada em Nabote, toma, Acabe, agora a vinha é sua. E quantas vezes, né, pastor Anchieta, a gente tem que tomar pedrada, né? Para poder dar a vinha para o menino mimado. Porque ele quer. Ou então, como aquela situação de Absalão. Outro menino mimado, né? Não faz o que ele quer. Aí ele está exilado, ele sequer podia estar em Jerusalém. Ele fez coisas terríveis dentro da casa dele. Aí ele volta para Jerusalém, o que já não deveria acontecer. Aí ele vira para Joabe e fala assim, Joabe, fala para o meu pai que eu quero falar com ele. E ele não podia sequer estar em Jerusalém, muito menos ver o rosto do seu pai. Aí ele fala, Joabe, fala para o meu pai. Joabe, fala para o meu pai, eu quero falar com ele, Joabe, fala para o meu pai, eu quero falar com ele. Aí Joabe, general do exército, fala assim, Absalão, você não pode ver o rosto do rei, eu não vou falar com seu pai. Não vai não? Então tá bom. Alguém sabe que essa história que aconteceu? Ele botou fogo nos campos de Joabe, orgulhoso, mimado. E eu acho que é isso que acontecia em Corinto. Deus nos livre, irmãos, disso acontecer conosco. Crente querendo colocar fogo na igreja, crente querendo criar calúnia na igreja, crente querendo apedrejar outro na igreja porque ele foi contrariado, porque ele está orgulhoso, o ego dele está ferido. Meus irmãos, que Deus produza arrependimento no nosso coração. A gente tem mania de achar que a gente é Paulo. Não, nós somos coríntios. O nosso ego o tempo todo quer dizer assim, não, você é o certo da história, você é o errado da história. Ou nós nos arrependemos, ou então Deus vai provar. Você é crente porque a palavra veio, você se arrependeu e mudou de atitude. Ou então não, você é como Acabe, você é como Absalão, e infelizmente, o seu nome não está escrito no livro da vida. E algo sério vai acontecer com você e com a sua alma. Vocês estão ricos, vocês têm tudo, vocês podem tudo. Os errados, aí Paulo fala assim, de fato, os ruins somos nós. Nós os apóstolos. Eu até fiz questão, irmãos, porque fica um pouco espaçado, né? Entre o verso 8 até o 13, mas eu fiz aqui uma lista, eu peguei assim, compilei a lista das deficiências dos apóstolos. Vamos ver aqui. Olha as características do apóstolo. Último lugar como condenados à morte, espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens, loucos, fracos, desprezíveis, sofremos fome, sede, nudez, somos esbofeteados, não temos morada, nos afadigamos, trabalhamos com as nossas próprias mãos, lixo do mundo, escória de todos. É importante nós entendermos algo. A teologia da cruz precede a teologia da glória. Paulo o tempo todo ele vai dizer o seguinte, irmãos, a regra não é você reinar aqui, não é você ter muitas coisas boas aqui. O que ele quer dizer é o seguinte, a teologia da cruz, a teologia do sofrimento, ela precede a teologia da glória.
porque Paulo está explicando para a igreja que o que Cristo fez na cruz por nós, a inversão da cruz, foi no sentido expiatório, foi no sentido de que ele pagou na cruz os nossos pecados. Mas comunhão e discipulado com Cristo é sofrer com Cristo, é sofrer o que ele sofreu. Então, se Cristo foi desprezado, como nós seremos aqui honrados? Como nós vamos chegar aqui, seus reis da batata aqui, se Cristo, como rei, se humilhou? Ser participante do discipulado dele, o que é discípulo? O que imita o mestre. Como vamos imitar o mestre se aqui nós somos as melhores criaturas? Não tem sentido. Participar do discipulado e da comunhão com Cristo é sofrer com ele, é passar com a cruz com ele nessa vida, para que aí sim nós tenhamos a glória. A teologia da cruz precede a teologia da glória. Paulo vai dizer assim: nós somos considerados os últimos, último lugar e condenados à morte, espetáculo ao mundo, a anjos e a homens. Aqui ele está falando daquela situação em que os generais de guerra voltavam com os espólios de guerra e com os cativos. Abria-se as portas da cidade, voltavam-se os vitoriosos, triunfantes, e com salvas e com flores, mas lá atrás, em último lugar, viam aqueles prisioneiros acorrentados pelas mãos e pés. E então, dali, daquela chamada procissão, eles iam direto, aqueles prisioneiros, para as arenas. Podiam aguardar ali pouco tempo, ou então, logo em seguida, vinham ou gladiadores, ou animais ferozes, para despedaçar aqueles homens. Último lugar, condenados à morte, espetáculo de todo o universo, a anjos e a homens. É isso que nós vamos passar. Nós vamos ser esse espetáculo de sofrer o cuspe, de sofrer o achincalho, de ser esbofeteado, de ser desprezado. Porque o crente que é crente, ele não tem medo de ser o crente fundamentalista. Ele não tem problema em ser chamado de crente extremista, conservador, ultrapassado, retrógrado. Pode falar o que quiser, porque ser crente limpinho demais, aquele crente assim que está muito de acordo com a sabedoria mundana, irmão, você não é crente. Se alguém aqui está me assistindo, você não é crente, está muito identificado, está muito fácil. Isso não é teologia da cruz. Isso não é ser espetáculo para o mundo. E quem disse isso? A Bíblia disse. Aqui é o sofrimento, aqui é a luta, aqui é a provação, aqui é passar no fio da espada. É ser o espetáculo. Ele ainda fala: loucos, fracos, desprezíveis, sofremos fome, sede, nudez, esbofeteados, não temos morada certa e nos afadigamos. Se nós lembrarmos aqui, né, Paulo está na 3ª viagem missionária, quando ele escreve, está em Éfeso. Então, ele já havia passado pelo menos pela 1ª e pela 2ª viagem, até porque quando ele planta a igreja de Corinto, foi na 2ª viagem missionária, né, mas para o final dela. E se nós lembrarmos aqui, tudo que eles passaram na 1ª viagem, todas as vezes que chegavam numa cidade, uma oposição ferrenha, né, quando nós vemos, por exemplo, lá na 1ª viagem, em Listra, eles sofreram perseguição em Icônio, em Derbe. Quando chega em Listra, Paulo é apedrejado e dado como morto, joga só o corpo para fora da cidade. Aí nós vemos também lá a 2ª viagem missionária, pouco antes de Paulo chegar em Corinto. Todo mundo conhece aquela passagem: Paulo e Silas na prisão, né? Terremoto estremeceu, coloca um louvor nisso aqui, a igreja, mão para cima, vai passar o que ele passou. Chegou lá em Filipos, ele foi chicotado, e vergão aberto, e machucado, e sangrando, e canta louvor a Deus. Foi o que ele passou em Filipos. Já tinha passado por uma experiência de praticamente morte em Listra, na 1ª viagem. E quando você vê o que eles passaram ali em Bereia, Tessalônica, o tempo todo, a mesma turma que estava atrás de uma cidade, descobria que ele estava na outra cidade, vem a turma e persegue eles na outra cidade até o fim.
é perseguição, é sofrimento, é apedrejamento, é prisão, pedrada, chicote. Então, Paulo tinha, é o que a gente chama hoje, né? Paulo tinha moral para falar que isso aqui é verdade. Paulo tinha razão porque ele sofria na própria carne, na própria pele. Vamos trazer para nós de novo? Por que você está magoado na igreja? É que você foi preso, né, ontem à noite. É que você tomou uma chicotada feia ontem à noite, né? Ah, não, alguns aqui, eu acho que chegaram aqui, pastor Anchieta, porque ontem à noite tomaram tanta pedrada que foram dados como mortos, aí alguém pegou e jogou eles aqui dentro da igreja. Aí por isso que chegaram aqui meio chateados, né? Às vezes você está chateado dentro da igreja com uma coisa tão pequena. Você desiste por uma coisa tão pequena. Você fala mal do seu pastor por uma coisa tão pequena. Você quer apedrejar o seu irmão por uma coisa tão pequena. Por fim, Paulo fala assim, trabalhando com as próprias mãos. A igreja de Corinto tinha uma dificuldade muito grande em sustentar Paulo no ministério dele. Lá em Atos 18 vai dizer que ele, junto com Áquila, ele vai ter que fazer tendas. Lá no capítulo 9 da primeira carta aos Coríntios, vai dizer, Paulo vai entrar firme nesse assunto para dizer que ele, como apóstolo, tinha o direito de ser sustentado pela igreja, e a igreja sempre sonegou esse direito dele ser sustentado pela igreja. Então, quando ele fala trabalhando com as próprias mãos, ele trabalhou com as próprias mãos, e não foi pesado a igreja de Corinto. Quando somos injuriados, bendizemos, quando perseguidos, suportamos, quando caluniados, procuramos conciliação. Aqui vai uma dica para você que quer ser crente de verdade. É muito fácil você amar quem te ama, e é muito fácil você bendizer quem te elogia. Injuriados, bendizemos. Perseguidos, suportamos. Caluniados, procuramos conciliação. Isso é ser crente. É o sujeito falar na sua cara, espalhar para todo mundo, mas você procura conciliação. Você bendiz quem te injuria. Isso é ser crente. E por fim, lixo do mundo, escória de todos. Aqui é o adjetivo final. É quase que um desabafo de Paulo para dizer assim, eu sou um lixo mesmo. Eu sou assim, é nada, descartável e desprezível. Será que sobrou alguém aqui com vontade de ser pastor? Será que sobrou alguém aqui com vontade só de ser discípulo? Você quer ser discípulo? Pode falar que sim. Porque para você que disse sim no seu coração, graças a Deus, nós temos uma mensagem para a sua vida. E eu convido você a ler comigo o que a palavra diz em Mateus, no capítulo 5, dos versos 3 a 12. Para você que diz sim, não, eu aceito, apesar de tudo, eu aceito. Eu aceito ser a escória de todos, o espetáculo do mundo, o lixo para todo mundo, não tem problema, eu aceito. Diz assim, Mateus capítulo 5, verso 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Senhor Deus, nos ajuda a ser bem-aventurados. Nos ajuda, ó Deus, a sofrermos a injustiça
a termos fome e sede de justiça, mas temos o teu louvor nos nossos lábios. Toda a nossa vida é tua. Nos ajuda, Senhor Deus, a sermos gratos por tudo que temos, pela igreja que temos, pelos pastores que temos, pelos irmãos que temos neste lugar. Nos ajuda, ó Deus, a sermos pacificadores, a sermos pobres de espírito. Nos ajuda, ó Deus, a herdar a terra preparada pelo Senhor para os santos. Ó Deus, enche-nos do teu Espírito, opera arrependimento nas nossas mentes e que as nossas atitudes sejam diferentes. Em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, as doces e eternas consolações do Espírito Santo sejam com todos vós, Igreja do Senhor, hoje e sempre.